Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Alessandra. Eu trabalho com vocês então a componente curricular Biologia, que pertence à área do conhecimento Ciências da Natureza. Nós vamos então dar uma revisada no conteúdo que nós estamos estudando, não é? Eu achei interessante fazer esse vídeo com esses slides para a gente dar uma revisada então no conteúdo, não é? Então, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o reino das plantas, o reino plantae. Que característica, então, as plantas têm? Como os organismos que pertencem ao reino das plantas, que características esses organismos têm? Primeiramente, as plantas, então, elas são eucariontes. O que significa um ser eucariontes? Os seres vivos eucariontes são aqueles seres vivos que têm uma organização celular bem definida. Por exemplo, a célula que forma o corpo dos seres que pertencem ao reino plantae possui membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Material genético fica dentro de um núcleo. Isso aí é os seres, então, eucariontes. Outra característica desses seres, eles são pluricelulares ou multicelulares. Nós não temos nenhum representante no reino plantae que seja unicelular. Todos os seres vivos que pertencem ao reino das plantas são multicelulares ou o que nós chamamos de pluricelulares. Desta maneira, as plantas são semelhantes aos animais. Mas qual é a diferença que existe entre as plantas e os animais? A diferença que existe entre as plantas e os animais é que as plantas, elas têm a capacidade de fazer fotossíntese e por isso elas são chamadas de seres autotróficos. O que seria a fotossíntese? A fotossíntese é um fenômeno biológico no qual as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento. De que maneira elas conseguem produzir o seu próprio alimento? Elas conseguem produzir o seu próprio alimento mediante a luz solar. Então, para que ocorra a fotossíntese, tem que ter energia do sol. Elas precisam também de água. Essa água vai ser então absorvida pelas raízes da planta. Outra coisa que elas precisam é absorver o quê? Gás carbônico da atmosfera. Então, tendo energia solar, água e gás carbônico, elas conseguem então produzir o seu próprio alimento. Por isso elas são chamadas de seres autotróficos, aqueles seres vivos que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Quais são os dois produtos da fotossíntese? O oxigênio, então, é um dos produtos da fotossíntese. Outro produto da fotossíntese, que vai ser o alimento dela, que vai dar energia a ela, é a glicose. Então, os dois produtos produzidos pela fotossíntese é glicose e oxigênio. Então, dessa maneira, as plantas são chamadas de seres autotróficos. Qual seria a importância das plantas? As plantas, então, é a base da sustentação da vida na Terra. São elas que, juntamente com as algas, produzem o gás oxigênio, necessário à respiração de todos os seres vivos do nosso planeta. Ao transformarem a matéria mineral em orgânica através da fotossíntese, as plantas são a base da cadeia alimentar. De uma forma direta ou indireta, fornecem alimento aos animais, inclusive o ser humano. As plantas têm para o ser humano grande valor econômico. Muitas espécies são utilizadas em nossa alimentação e, em função disso, cada vez mais são desenvolvidas técnicas agrícolas que visam melhorar a qualidade e aumentar a produção dos alimentos. O Brasil, por exemplo, se tornou grande exportador de café, de soja, de milho, de laranja, de manga,
de melão e várias outras plantas e seus derivados, o que favorece a economia de muitas cidades e estados brasileiros. Há espécies de plantas utilizadas, por exemplo, como matéria-prima na produção de remédios. Outras que fornecem, por exemplo, madeira para a fabricação de móveis, de casas, pontes e tantas outras coisas que nós sabemos. Bom, como é que o reino das plantas ele é dividido? O reino plantae ele é dividido em 2 subgrupos. Que grupos são esses? As plantas criptógamas e as plantas fanerógamas. Quem são esses grupos? As plantas criptógamas, o nome vem do grego, sendo que cripton significa escondido e gama significa gameta. O que significa isso então? Então, a principal característica dessas plantas é que elas não têm o sistema reprodutor visível. Então, o sistema reprodutor é pouco visível. Não se enxerga, por exemplo, o sistema reprodutor dessas plantas. Quem seriam então essas plantas? Nós podemos citar como exemplo as samambaias, as avencas, as hepáticas, os musgos. Nós temos também, então, aqui no grupo das criptógamas, né? Elas se subdividem em outro grupo, né? Que são as briófitas, que são vegetais que não possuem vasos condutores de seiva, por isso elas são chamadas de plantas avasculares, e por esse motivo, por elas não terem vasos condutores de seiva, elas são plantas de pequeno porte. Então, nunca nós vamos encontrar uma briófita grande. Elas são tamanho pequeno. Quem são os exemplos? Os musgos e as hepáticas. Então, a foto que eu coloquei aqui para vocês são dos musgos. Os musgos são bastante conhecidos nossos aqui na nossa região de Amaral Ferrador. E quem são as pteridófitas, que pertencem também ao grupo das criptógamas, né? Esses vegetais, eles já têm uma diferença das briófitas. Eles já possuem vasos condutores de seiva. E essas plantas, por possuírem vasos condutores de seiva, elas são chamadas de plantas vasculares. Elas já têm vasos condutores. Por isso, nós temos representantes nesse grupo que já podem chegar espécies maiores. Então, as samambaias, as avencas, os samambaiaçus ou os xaxins, que podem chegar a 1 metro, 1,5 metro de altura. O outro grupo de plantas são as plantas fanerogamas. O nome também tem origem do grego. Fânero significa visível, gama significa gameta. Então, essas plantas, elas já têm o sistema reprodutor bem visível, nós podemos enxergar. São conhecidas também essas plantas como plantas espermatófitas, porque elas produzem sementes. Então, esse grupo de plantas, elas já têm semente, diferente do outro grupo anterior, que não tem semente, não tem flores e não dá frutos. Já as fanerogamas, a característica marcante delas é apresentar sementes. Quem é os exemplos? Nós temos os pinheiros, as cicas, roseiras, mangueiras, laranjeira, limoeiro, macieira, e nós poderíamos passar aqui falando dezenas, milhares de plantas. Os subgrupos das fanerogamas, então, como é que esse grupo se subdivide?
se subdivide em gimnospermas, que nós vamos nos deter agora em seguida mais no grupo das gimnospermas. São vegetais que não produzem frutos, mas eles têm uma característica marcante. Embora não tenham frutos, eles têm sementes, que é o caso, então, o exemplo, os pinheiros, os ciprestes, as cicas, as sequoias, que nós vamos falar, não é? E qual é o outro subgrupo das fanerogamas? São as angiospermas. São plantas que possuem sementes, flores e frutos. Então, esse grupo aqui é o grupo, então, que nós podemos dizer o completo. Então, essas plantas aqui, elas têm raízes, caule, folhas, sementes, flores e dão frutos. E o fruto nada mais é que o desenvolvimento do ovário das flores. Bom, pessoal, então foi isso que eu preparei para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.